Sejam bem-vindos à quarta live do Ideaton Kids, Covid-19. Meu nome é Márcio Machado, eu sou o diretor de inovação da Ubra, CEO do Parque Tecnológico Ubratec, e eu sou o idealizador do Ideaton Kids. E em nome da comissão organizadora, que está repleta de pessoas incríveis, assim como você, quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão assistindo, e com um carinho ainda mais especial para as pessoas que já estão inscritas no nosso evento, o Ideaton Kids Covid-19. Lembro que as inscrições do nosso evento foram prorrogadas e vão até o dia 27. Então, convidem os seus amigos, os seus colegas, para que se inscrevam no nosso evento. Para realizar um evento desses, a gente precisa de empresas que, assim como nós, acreditam nessa causa, né? Acreditam que as ideias e que a criatividade podem melhorar o mundo. E nós temos um grupo de empresas que viabilizaram a organização desse evento. Então, esse evento é patrocinado pela Universidade Luterana do Brasil, pela Ubra, pela I51, pela Fundação Ubra, com o apoio da CISPRO, da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, a Regimp, o Parque Tecnológico Ubratec, a Secretaria Estadual de Educação, a EGCIS, os Aventureiros da Programação, a Educa Digital, a Topser, o SEBRAE e o programa Compre do Pequeno, a Amprotec, Associação Nacional dos Ambientes de Inovação, a Venture Aceleradora, o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação de Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, a Associação Gaúcha de Startups, o programa Jovem RS Conectado no Futuro da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a VIA Estação do Conhecimento, a DOUG, a Academia Mentes Audazes, a Rádio Mix e o Elefante Letrado. As lives do Ideaton têm uma tradução ao vivo pela linguagem brasileira de sinais e ficam gravadas na nossa fanpage. Gente, apesar da Covid-19, dessa pandemia que a gente está vivendo, nos privar de um monte de coisa, esse isolamento social acaba provocando com que a gente busque soluções alternativas para conseguir lidar nesse momento de estar longe da escola, os pais estarem longe do trabalho, nós todos estarmos longe dos nossos familiares, dos nossos amigos. E esse isolamento acabou nos provocando a ter ideias interessantes. A gente tem visto aí nas redes sociais muitas ideias bacanas. E o evento Ideaton surgiu para fazer isso, para dar holofote, para fazer com que as pessoas que têm essas ideias possam compartilhar essas ideias com outras pessoas, para que a gente multiplique essas boas ações. Então, o Ideaton é uma maratona de geração de ideias. Ele foi inspirado no Hackathon, que são aquelas maratonas de software ou de aplicativos, só que o Ideaton é uma maratona de ideias. Maratona porque é um evento longo, nós vamos ficar 3 semanas com um propósito de ter ideias criativas em grupo, separados, mas em grupo, colaborando, ideias que sejam legais, que possam ajudar as pessoas a lidar nesse momento de isolamento social. E quando a gente tem ideias, mais pessoas, ou seja, a gente não está sozinho, está tendo ideias, compartilha essa ideia, evolui essa ideia com outras pessoas, a gente acaba gerando uma sinergia, acaba gerando uma melhoria nas nossas vidas, e as atitudes de colocar essas ideias no papel acabam fazendo toda a diferença para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como é que funciona o evento? O Ideaton Kids é um evento que funciona em grupo, então em equipe. As equipes são sempre de crianças, as crianças podem ter de 3 a 15 anos já não são mais crianças, né, os adolescentes, sendo que toda a equipe tem que ter, no mínimo, ou no mínimo não, sempre 2 responsáveis, 2 adultos maiores de idade. Mas a competição é das crianças. A competição tem 3 fases e ela acontece toda online, com a ajuda de mentores. Nós temos uma equipe com mais de 100 mentores, que são como professores, que vão tirar dúvidas e ajudar as equipes a terem ideias, a melhorar os seus projetos e a criar um vídeo final de apresentação dessas suas ideias. Gente, então, qualquer pessoa pode participar, independente da cidade que ela mora, independente da escola que ela estude, a partir dos 3 anos de idade até os 15, sempre tendo 2 responsáveis por equipe. Então, convidem seus familiares, convidem seus vizinhos, convidem seus colegas, seus amigos e montem a sua equipe para participar do Ideaton. As inscrições estão abertas até o dia 27 de abril
e elas são feitas gratuitamente pelo site ideaton.online/kids. Gente, educação empreendedora é o tema de hoje. O que é educação empreendedora? O empreendedorismo é uma habilidade importante do século XXI e está muito além de ensinar a criar empresas. Mestre em gestão educacional, especialista em gestão de redes de cooperação, bacharel em administração, atua no Sebrae há 20 anos e é gestora educacional de projetos de educação empreendedora e desenvolvimento territorial. Desenvolve cursos com foco em metodologias ativas nas áreas de educação, empreendedorismo, gestão e desenvolvimento territorial. Acho que a Rose nasceu no Sebrae, né? Ela está há 20 anos lá, ela nasceu no Sebrae. Então, gente, eu quero fazer um agradecimento muito especial à Rose, que vai compartilhar com a gente todos os conhecimentos e a experiência que ela tem nessa live. Rose, seja muito bem-vinda e apresenta a nossa convidada também. A Rose está trazendo uma convidada muito especial e vamos dividir esse momento. Tá bem, então, Márcio. Eu que fico super lisonjeada aí pelo convite, tá? Espero poder contribuir e já parabenizando, assim, a você e a toda a equipe que colabora, que colocou esse Ideaton para andar. E dizer, assim, que é muito bacana, né, Márcia, a gente poder acompanhar e a gente poder ver, assim, ó, o que pode ser feito mesmo no momento em que a gente, como tu falou bem no início, né, que as coisas estão um pouco conturbadas, né, e que bacana a gente poder ver, inclusive, algumas competências empreendedoras, né, ou, se não várias delas, nesse momento sendo plenamente utilizada aí para que a gente consiga dar conta dessa demanda e principalmente poder apoiar, poder ajudar a professores, a estudantes, a própria família, né, porque nesse momento a gente que tem filho, eu também tenho filho, a gente acaba também tendo que apoiar os nossos filhos nesse momento aí de distanciamento e de ter que colaborar com as redes e tal, né? E muito legal, Márcio, porque também já aproveitando para apresentar a Guilhermina, né, que é uma convidada muito especial, nossa, do Sebrae. Tenho certeza, Márcio, que vocês vão curtir muito a Guilhermina, porque a Gui eu digo que a Gui é uma protagonista, foi uma estudante que fez, né, toda a educação pública, estudou na rede pública, e depois ela estudou no Sebrae, na Escola de Formação Gerencial, e sempre a fala dela é muito inspiradora. Então, quando a gente vai falar de competências empreendedoras, educação empreendedora e as coisas a mais que a gente vai falar aqui, né, que empreendedorismo não é só para negócios, vírgula, também, ter uma Guilhermina conosco é bem bacana. Então, Gui, muito obrigada aí por tu ter pego uma carona comigo aqui, e vou deixar para a gente apresentar, e depois a gente começa a conversar. Então, eu não gostaria, Márcio, porque de ser uma coisa assim, não é uma palestra que tem que ser, um fala, o outro escuta, mas eu sei que é bacana a gente poder fazer a interação, e é uma pena a gente não poder fazer essa interação presencial, né, eu adoro pessoas, né, mas eu espero que a gente consiga fazer um bate-bola aqui, Márcio, que tu possa aí colher as perguntas, e se não há necessidade de seguir à risca os slides, enfim, né. Show de bola. Guilhermina, quer fazer... Ei, gente, tudo bom? Estão escutando? Estão escutando bem. Eu sou a Guilhermina, sou cofundadora do Embaixadores da Educação, que é uma organização que a gente fundou há 7 anos, logo que a gente se formou no ensino médio. Todos nós fundadores, nós estudamos a vida inteira em escolas públicas, e quando a gente estava no 3º ano do ensino médio, a gente teve a oportunidade de estudar num projeto de educação empreendedora do Sebrae aqui em Minas Gerais, sou de BH, que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil. E lá a gente desenvolveu várias competências, habilidades empreendedoras. Foi uma experiência muito impactante para a gente. Então, logo que a gente se formou,
a gente queria rever para a sociedade a oportunidade que a gente teve, levar para outros alunos de escolas públicas, multiplicar um pouquinho do que a gente aprendeu, e assim nascia numa praça aqui de BH, o Embaixadores da Educação, que na época era um coletivo, a gente ficou com 4 anos como coletivo, nem formalizados, eram em escolas públicas, e hoje é uma organização que atua com educação empreendedora para formar agentes de transformação, alunos de escolas públicas como protagonistas da mudança que eles querem ver na sociedade. Muito legal. Rose, queres compartilhar a tua... Queres dar um aqui na tua tela? Eu posso compartilhar aqui? Deu. Eu me ajuda aqui, Márcio. Opa! Não, já tá aparecendo aí. Já está aparecendo, tá bem. Tá. Então, a gente já começa assim, né, porque as coisas em rede, online, a gente sabe que de vez em quando dá pequenas intercorrências aí. Mas, Márcio, como é que a gente percebe... Para ficar gravado, dá um cliquezinho ali no ocultar, que está aparecendo uma janelinha no meio, para no ocultar, pronto. Tá bem. Márcio, e pessoal, né, então acho que dá um oi aí para todos que estão nos assistindo. E outra coisa importante, além das pessoas que estão nos assistindo online, nós estamos divulgando sempre de um dia para o outro só as lives, porque tem live todos os dias, né? Essas lives elas vão ficar gravadas no site do evento, e um pouquinho depois que acaba, elas já sobem para o site do evento e vão poder ser consultadas por qualquer pessoa, mas principalmente pelos inscritos. Hoje nós já temos quase 200 inscritos e queremos passar dos 500 inscritos até o dia 27. Então, essas lives ficam todas gravadas e tem acesso, podem divulgar isso e consultar. Estarão no nosso canal do YouTube, no canal do ideatom.online e também no site ideatom.online. Tá joia, então. Márcio, eu vou passando aqui, vou te pedindo ajuda caso me aperte aqui, tá? Mas, enfim, como é que a gente... Eu gosto muito de começar a falar sobre empreendedorismo, mas, sobretudo, entender o que o nosso público, o que o público que está assistindo, o público que normalmente participa das nossas interações entende sobre o que é ser empreendedor. Então, aqui eu vou pedir que quem tiver o aplicativo do QR Code já pode direcionar para a tela ou entrar neste site com este código e lá responder esta pergunta. Eu costumo trabalhar com o que vem do grupo. Então, não há necessidade de não tem certo e errado, colocar o que vem em mente quando vocês escutam a expressão empreendedor. Então, se puderem responder essa pergunta, e aí a gente vai formar uma nuvem aí. É um jeito que a gente encontra de buscar uma interação, né, Márcio? Até vou pedir para ti se eu posso passar lá para a tela da nuvem, e se tem como ficar disponível aí o código. Não é possível. Aparecendo a tela aí, Márcio? Tá. Ó, já está aparecendo aqui, já começou. Empresário, inovador, ter negócio de sucesso, criador, dinheiro, criativo, melhorar o mundo, fazer acontecer. Guilhermina, pode a qualquer momento aí fazer contribuições, serão bem-vindas, tá? Beleza. Crescer, proativo, criador. Então, tem algumas coisas que acabam, né, se somando aqui. Aprendizagens, proativo.
Muito bom. Eu vou passar lá para a nossa tela, porque ele vai ficar aqui, mais para o final, assim, do nosso encontro, da nossa live, né? A gente volta para olhar, para ver se quem mais ficou respondendo, mas é importante, assim, ter um pouco dessa ideia, né, Márcio e pessoal, para a gente poder entender como é que está sendo visto o empreendedorismo, né? E aí, sim, ali vieram algumas coisas relacionadas à criatividade, à inovação, a sucesso, né? A empreender, né? Que veio ali muito por conta de ter negócio, de ter dinheiro. E quando a gente começa a trabalhar a questão do empreendedorismo, a gente entende ele sim como aquelas questões ali, mas, e aí vieram algumas questões ali, e por incrível que pareça, assim, não apareceu ali, que eu não vi, né, de repente até tem aparecido ali a questão de lucro, né, e outras coisas mais voltadas a ser empresário, que também apareceu ali, mas quando a gente trabalha em empreendedorismo, sobretudo as competências empreendedoras, elas são para além de ter negócios. Então, a gente entende que empreendedorismo, ele é para além disso, porque a gente está falando de competências. E quando a gente está falando de competências, a gente está falando de pessoas. São as pessoas que têm as competências para que elas possam ser empreendedoras. E aí a gente vai abordar um pouquinho o conceito de empreendedorismo, né? Muito também com base, e aí eu vou pegar carona na live que a Maide, né, que a minha amiga Maide fez há 2 dias atrás, e a Maide trouxe alguns questionamentos, né? A Maide trouxe assim, né, que era preciso criar caminhos, né, para os jovens, trabalhar lideranças com habilidades socioemocionais, e a gente vai poder ver ali um pouquinho, trabalhar a questão de educação financeira, espiritualidade, não no sentido de religião, né, mas espiritualidade, empreendedorismo, competências socioemocionais, letramento digital, pensamento computacional. Então, isso veio na live da Maide, e que tem tudo a ver com competências empreendedoras, né, entendendo sempre que essa é uma geração diferente da nossa. Ela é uma geração digital, né? Ou seja, como é que ela relaciona esse aprendizado? O que é aprender para ela? Então, quando a gente fala sobre essas questões, e quando a gente traz isso para a escola, a gente vai também ter que ensinar e aprender de um jeito diferente, e não do jeito que a gente aprendeu, e não do jeito que a gente viveu a nossa experiência de aprendizagem. E tudo isso, quando a gente fala de competências na realidade, e dessas questões que estão envolvidas aí em tudo que a gente precisa trabalhar, a gente percebe que isso vem muito por conta de todas as mudanças que estão tendo, né? E essas mudanças, elas permeiam as relações interpessoais, a comunicação, a própria relação com as instituições. A gente sabe que existe aí uma mudança do perfil das pessoas, do perfil de consumo, das oportunidades que surgem a cada momento, nem é a cada dia. Hoje a gente sabe que existe um acesso ilimitado de diversas formas, a própria questão das redes, e aí, quando a gente fala do networking, dessas redes de colaboração, e entre diversas outras, esse momento agora da pandemia, por exemplo, né, esse está sendo um momento em que muitas instituições estão se apoiando para poder dar conta de tudo que está acontecendo, né? Então, isso modifica, né, e gera um impacto direto na nossa vida. Então, quando a gente fala, e aí, disso que a gente está vivenciando, né, que nada mais é do que esse cenário complexo e de mudanças totalmente imprevisíveis, e esse slide aqui, né, das mudanças totalmente imprevisíveis, ele não é um slide novo, né, e agora a gente consegue, com esse advento que está acontecendo conosco da pandemia, a gente consegue enxergar na prática o que significa essa frase, cenário complexo, mudança totalmente imprevisível, e a gente entra definitivamente, né, que é o mundo VUCA, não é mais o conceito de mundo VUCA, né, que é um conceito que foi trazido aí, que são mudanças rápidas, num cenário complexo, ambíguo, incerto e volátil, né, então, se a gente pode ver na prática
o que esse conceito nos mostra, a gente está vendo agora, que a gente está tendo que fazer coisas acontecerem, né, diante deste cenário que está na nossa frente. Então, são essas as transformações que nos empurram, né, para esse futuro. Né? Então, assim, para onde o futuro está nos levando? Né? O futuro está nos levando para que a gente tenha essa capacidade aguçada de resolver problemas que a gente não conhece ainda. Porque o futuro está incerto, a nossa sociedade está incerta, as empresas, que empresas serão no futuro, que empregos? E aí eu volto lá na questão que a Maide trouxe, né? Vai ser necessário os jovens criarem os seus meios de trabalho. E para isso a gente vai precisar muito trabalhar com essas competências, né, que a gente tem ouvido aí a todo instante. E quando a gente fala de competências, a gente está falando de um conjunto, onde a gente tem conhecimentos, a gente tem as habilidades que precisam ser trabalhadas, mas, sobretudo, a gente tem as atitudes, né? Então, aprender e ensinar competências, como é que a gente pode fazer isso, né? Na realidade, é importante, antes de mais nada, entender quais são essas competências. E elas estão postas, na verdade, né? Então, as competências para o século XXI, elas vieram aí a partir de um estudo de 2012, e elas estão muito relacionadas a competências de conhecimento, as intrapessoais, ou seja, quanto mais eu trabalhar as minhas questões comigo mesmo, entender quem eu sou, como é que eu me relaciono com o mundo, como é que eu sou em relação a ter iniciativa, autocuidado, mas também as questões relacionadas a interpessoais, ou seja, é preciso também ter esse olhar de como é que eu me relaciono com o outro. Então, esse conjunto de competências intrapessoais, cognitivas e interpessoais, elas formam as ditas competências para o século XXI. Olhando para essas competências para o século XXI, a gente não pode deixar de voltar aos pilares educacionais. E aí, aqui, os pilares educacionais, eles não são, o estudo sobre os pilares educacionais são datados de 98, que é por meio de um estudo do pesquisador Jacques Delors, que fez uma pesquisa para a Unesco. E lá, ele já trazia 4 pilares para a educação, que a educação precisava trabalhar. O aprender a conviver, o aprender a conhecer, o aprender a ser e o aprender a fazer. E quando a gente olha essas competências, esses pilares educacionais, a gente consegue, eu vou voltar um pouquinho, fazer uma correlação direta com as competências para o século XXI. Quando a gente fala das competências cognitivas, a gente está falando lá do pilar do aprender a conhecer. Quando a gente está falando do pilar aprender a ser e conviver, a gente está falando diretamente com as competências intrapessoais e interpessoais. Então, na realidade, as competências para o século XXI, elas estão lastreadas nesses 4 saberes que a escola precisa trabalhar. E quando a gente trabalha aqui no Sebrae, e aí eu trago muito a questão do Sebrae, ele atua há mais de 40 anos no Brasil, nós estamos em todas as unidades da federação, e a gente sim trabalha com o nosso empreendedor, trabalha com o nosso empresário, e todas as soluções que a gente desenvolve, os cursos, né, que a gente chama, né, de soluções, os produtos, eles estão embasados nessas competências. Então, existe todo um trabalho de competências por trás de qualquer formação que a gente leve, tanto para o nosso empresário, né, e aqui eu digo empreendedor, vírgula empresário, porque a gente também tem empreendedor que não é um empresário, como, por exemplo, um professor, né, um aluno, muitas vezes ele não é empresário, mas ele é empreendedor. Então, o que a gente está querendo trazer é que nós já trabalhamos com esse olhar educacional sobre as soluções. E não podemos deixar de levar em conta que, hoje, é uma realidade a Base Nacional Comum Curricular. E o que versa a Base Nacional Comum Curricular? Versa sobre competências. Competências, essas que são competências que já estão ditas lá nas competências para o século XXI, né, que é a base,
que são as competências cognitivas, interpessoais e intrapessoais, obviamente lastreadas também pelos 4 pilares da educação, e a gente percebe isso hoje sendo uma realidade, não que não fosse, tá? As escolas, algumas, já vinham trabalhando sim, mas hoje existe este framework, né, ou seja, existe essa como é que eu posso dizer, essa regulamentação do MEC em trabalhar toda a educação básica com base em 10 competências gerais, que vão, sim, desde competências de conhecimento, que são muito importantes, vão continuar sendo, é a base, mas elas entram também na questão de repertório cultural, de cultura digital, né, que não é mais futuro, isso já é o aqui e agora, trabalho e projeto de vida, e aqui a gente pode trabalhar com noções de empreendedorismo também para negócios, né, porque a gente pode formar, sim, o nosso estudante para ser um professor, para ser um médico, para ser um dentista, um veterinário, e pode formá-lo também se ele quiser ser um empreendedor, dono de um negócio. Então, e isso ele vai poder escolher no projeto de vida dele. E, obviamente, as demais competências aí que vocês estão vendo na tela, né? Então, a gente observa que a Base Nacional Comum Curricular, ela está focada nas competências socioemocionais, nas competências de criatividade, nas competências de conhecimento, de comunicação, né, de cidadania, de ética, enfim. E isso é uma realidade que a gente não dissocia das competências empreendedoras, que elas estão sendo apresentadas aqui nesse slide. O SEBRAE trabalha com a CCS também, que são as características de comportamento empreendedor. E essas características de comportamento empreendedor, elas são competências que a gente também vê alicerçadas aqui nesse framework, assim vamos dizer, né, nessa ilustração, que foi um estudo feito pela União Europeia, e nesse estudo eles fizeram com estudantes, né, e com a educação, aonde eles chegaram a um grupo de 15 competências empreendedoras. Essas 15 competências empreendedoras, elas foram divididas em um conjunto, né, de 3 blocos: bloco ação, recursos, ideias e oportunidades. E esses 3 blocos, obviamente eu não vou entrar uma por uma aqui, mas a gente consegue perceber que eles dialogam diretamente com a Base Nacional Comum Curricular. Quando a gente está falando de criatividade, identificação de oportunidades, visão, tomada de iniciativa, todas essas questões, mobilização de pessoas, trabalho em motivação e perseverança, que também está lá na Base Nacional Comum Curricular, a gente observa que são competências que se combinam. Então, quando a gente tem essa combinação de competências, e aí eu volto aqui, né, para poder fechar o bloco, a gente está falando dos 4 pilares, a gente está falando da Base Nacional Comum Curricular, que é, sim, uma realidade da educação básica, a gente está falando das competências para o século XXI, que é a base, não só para a educação básica, mas para a educação como um todo, a gente compreende que as competências empreendedoras, elas permeiam esses 3 conjuntos, né, esses 3 conceitos, tanto as competências para o século XXI, quanto os 4 pilares, quanto a Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque se a gente for estudar a fundo as competências empreendedoras, elas estão distribuídas. Então, ou seja, a gente entende que elas permeiam. Então, Márcio, quando a gente... E Gui, né, que daqui a pouco eu quero sim... Eu convido aqui para poder falar um pouquinho. Então, mas quando a gente fala que é para além de negócios, que é para além de ter empresas, é disso que a gente está falando, é trabalhar nesses nossos estudantes para que eles possam se apoiar nessas competências, para que eles possam escolher o futuro da sua profissão, digamos assim, né? E de onde a gente parte, então, como já foi falado, da escola. Como é que a gente pode trabalhar isso? E aí, na escola... né, e aqui não só a escola, mas a universidade, pode trabalhar em rede de colaboração, pode trabalhar em regime de equipe, trabalhar muito as questões de comunicação, eu acho que assim, aguçar nos estudantes, aguçar, eu acho que essa é a palavra, a capacidade de análise, de pensamento crítico, e aqui é um recado, assim, para os educadores, para os professores, que possam criar
situações para que esses estudantes possam resolver problemas. Então, os estudantes, eles gostam de desenvolver projetos, eles se sentem motivados, eles se sentem protagonistas quando eles estão desenvolvendo projetos. Então, desenvolver projeto é um jeito de também trabalhar a capacidade de resolução de problemas. Gui, tudo tranquilo aí? Oi. Tudo, estou anotando várias coisas para fazer observação sobre o que a gente pôs em prática disso aí que a gente aprendeu. Bem. Então, em alguns momentos aí eu vou estar... Pode entrar, não tem momento certo para entrar, tá, Gui? Mas eu fico trazendo essas coisas aqui para que a gente possa fazer, né? Teoria, trazer conteúdo, trazer teoria, mas também trazer a parte prática, né? Então, acho que é isso que é importante, né? Quando a gente fala das competências, não é só mostrar o que tem de conceito, mas assim, e de prático, Roselaine, né? Rose, o que a gente tem, né? Exato. E aí, seguindo aqui, e aí já quero passar para a Gui daqui a pouquinho, para falar um pouquinho disso tudo que a gente está conversando, e desse conjunto de coisas, assim, não sei como vou dizer muito mais, desse conjunto de saberes, vamos dizer assim, que a escola pode nos trazer, né? Como é que a gente pode relacionar com esse nosso aprendizado? Como é que, aí, Gui, já vai anotando a pergunta aí, que eu já quero, enquanto tu vai te organizando, né? Como é que tu traz isso para o teu dia a dia, para o teu negócio? E quando eu falo em negócio, eu não estou falando assim, o negócio, o jeito que tu te organizou para trabalhar esse empreendedorismo social, que é um tipo de empreendedorismo, né? Eu acho que isso é bacana a gente poder trazer, porque eu tenho certeza que tem vários professores aqui e que eles também podem beber dessa fonte, né? Entender como é que um estudante que participou disso pôde usar desse aprendizado para colocar o seu projeto de vida, né? Na esteira e para viver com o seu projeto de vida e viver dele, né? E seguindo... E é muito legal que o que eu vou comentar daqui a... Pode comentar agora. Mas o que eu vou comentar daqui a pouquinho... não, pode seguir, mas o que eu vou comentar daqui a pouquinho, tudo isso que você está falando do VUCA, das habilidades, das competências, tem muito a ver, como, por exemplo, como os embaixadores, todos nós reagimos à situação da pandemia, que todo mundo falou que a gente reagiu muito bem e muito rápido, mas tem tudo a ver com que tudo que você está falando até agora, então eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. A joia, então, Gui. Então, eu quis trazer também para o público, que eu acho que é importante, né, a gente trazer também dados de pesquisa, né? Como é que os jovens gostam de estudar? Então, essa é uma pesquisa de 2017, mas ela continua sendo bem atual, tá? Ela foi feita nos Estados Unidos e 80% dos jovens gostam de estudar de modo coletivo. Então, esse é o todo, né? Eles gostam de estudar de um modo coletivo. 67% deles acredita que estudar junto torna mais divertido o aprendizado. 60% deles gostam de trocar ideias com os outros. E seguido disso, a gente observa também que eles gostam de se ajudar, ou seja, 52%, e é um número bem expressivo, gostam de ajudar os colegas, e aqui a gente está falando da competência de trabalhar em equipe, da competência de trabalhar com o outro, da competência de empatia, que é uma competência socioemocional, né? Seguido também de que o melhor jeito de aprender é fazendo, então, aí aqui a gente traz o aprendizado prático, então, as metodologias ativas de aprendizagem, elas ajudam muito para isso. Enfim, 38% aprende estudando e lendo, 12% aprende ouvindo e nas aulas tradicionais. 12% aulas tradicionais. Aí aqui a gente começa a perceber que é preciso uma mudança. As aulas tradicionais não geram mais tanto interesse, né? Olhando por essa pesquisa. Outras pesquisas também, e essas são pesquisas aqui do Brasil, do ano passado, que foi feita com a Fundação Telefônica, é uma pesquisa bem legal, se vocês
puderem se aprofundar nela, obviamente que para fins de palestras a gente acaba destacando, né, algumas coisas, mas ela está bem legal para assim, os professores aprofundarem um pouquinho e entender como é que os jovens, quais são as razões que fazem com que eles estejam conectados, porque a tecnologia, a Maide já falou sobre isso, outros que passaram por aqui já falaram ou falarão, e eu não quero ser repetitiva, que ela ela está posta, não tem como voltar e a gente não pode negar ela, ou não usar ela da melhor forma. Os motivos, né, que fazem eles usarem, então, as novas tecnologias, a maioria deles é para comunicação, tá? Conversas por mensagens, né, a maioria deles, 97%, acessa pelo menos uma rede, e aí a gente vê os números expressivos, assim, de que muitos deles verificam os e-mails, criam e postam conteúdos nas redes sociais, participam de fóruns de discussão, criam blogs, atualizam páginas, e aí quando a gente olha esse número aqui, 38%, muito provavelmente, se essa pesquisa for feita hoje, gente, esse número aqui, 38%, ele vai mudar, e eu tô falando isso sem medo de errar. Por quê? Porque nesta pandemia, se tem uma coisa que colocou esses jovens mais alertas para que eles possam se comunicar, é o momento, né? Então, esse momento empurrou muitos jovens para isso. Certamente, se hoje for fazer a mesma pesquisa, esse número vai aumentar, porque a gente observa no dia a dia a quantidade de conteúdos que estão surgindo, né? Então, a tecnologia e as razões, os motivos por que eles usam, está posta também. Então, assim, não é um achismo, tem pesquisa. Aqui, 75,7% deles, na pesquisa que foi feita, né, que não é de agora, utilizam o YouTube como um canal de conhecimento, para obtenção de conhecimento. Hoje a gente vê que, e aí não tem, gente, eu sei que a gente, lá vem ela falar da pandemia de novo, mas é o que está nos empurrando para isso, não tem como não falar, tá? A pandemia fez com que a questão do YouTube, das aulas, isso aqui que a gente está fazendo agora, aumentasse. Então, uma das razões que podem ser muito, muito, muito bem utilizados é para isso também, é para a aprendizagem, né? Então, a gente está vivenciando isso. Alguns colocam o uso das tecnologias para lazer, de novo, né? Provavelmente esse 96% aí também deve ter aumentado, assistir filme e série, baixar conteúdos, acessar sites de notícias, games, enfim, diversos outras formas de lazer também são motivos para que esses jovens utilizem as tecnologias. Para informações, então, para pesquisa, para serviços de localização, mapas, trânsito, app de transporte, agora, né, nem tanto, né, serviços bancários, provavelmente aumentou muito mais, né, então o uso de tecnologias também propicia isso, e entre outras, né, que aqui, obviamente, não foram trazidas todas, mas as que mais apareceram. Para se capacitar, então, os jovens estão utilizando para se capacitar, buscar como fazer as coisas, então a gente vê muitos conteúdos, ainda mais agora, com os professores tendo que se virar nos 30, né, como a gente diz, para desenvolver conteúdo de hoje para amanhã. Então, a pesquisa lá mostrou esse número, que é bem expressivo, e com seguido de outras, né, pesquisas sobre capacitação, né, ou seja, de que modo se pode também procurar apoio para pesquisa de capacitação profissional, enfim, para pesquisa de universidade, procura de emprego e trabalho, aqui 65%, ou seja, os jovens utilizam as tecnologias para por diversas razões. E aqui também, na ocasião, algumas foram as redes mais acessadas pelos jovens, né? Então, a gente observa aí que o queridinho é o Instagram, o Facebook, alguns usam porque precisam, o WhatsApp todos usam e muito, e o YouTube eles entenderam como um lugar para se aprender o que quiser,
né? Tutoriais, aulas, cursos, né? Então, o que veio na pesquisa foi isso. E outras redes, obviamente, né? Não tem como colocar todas aqui, até porque esse quadro aqui é um conjunto, pessoal, de várias pesquisas, né? Então, obviamente que tem diversas outras redes que são utilizadas também. E os jovens, eles trouxeram também nas pesquisas que eles acham importante aprender a empreender, e aí quando a gente fala em empreender, pode ser empreender em negócios também, eles querem participar da sociedade, eles querem decidir quem eles querem ser. Obviamente que isto o nosso professor, e aí eu volto de novo, né? Eu volto para o educador. O educador, ele tem um papel fundamental nesse processo. Ele é quase que um papel de coach, digamos assim. Ele é um tutor, muitas vezes. Ele é alguém que ele é um facilitador desse aprendizado. Ele é um facilitador desse jovem que também precisa de ajuda para decidir o que ele quer ser, o que ele quer fazer com o que ele aprendeu, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de competências empreendedoras que a gente precisa trabalhar nos jovens, nós, enquanto educadores, também precisamos nos apropriar de competências empreendedoras, para que a gente possa ajudar o outro a buscar essas competências. Porque quando a gente vê na pesquisa que os jovens acreditam que podem ter e devem ter uma atitude empreendedora frente à vida, a gente começa a entender que eles acham importante isso. Então, isso são coisas que foram pesquisadas, que foram trazidas por eles. Se eles acham importante ter uma atitude né, uma atitude empreendedora frente à vida, é importante também que nós estejamos preparados para isso. E para isso, Guilhermina, eu já vou te passar, mas eu vou fechar aqui a parte do Sebrae, tá? E aí eu vou te passar para te contar a parte prática disso tudo, né? Então, para isso, turma, essa aqui não vai dar tempo de passar, tá, Márcio? Senão a gente vai perder a Guilhermina, tá? Mas quero trazer para vocês aqui como é que o Sebrae percebe o empreendedorismo. O Sebrae percebe o empreendedorismo como um jeito de ser e de contribuir, né, para o mundo. Então, desmistificando que o empreendedorismo para abrir negócios, o empreendedorismo serve para ajudar os estudantes a serem protagonistas da sua própria história, para que eles, por meio das competências que eles adquirem dentro, no processo escolar e até fora dele, mas para que eles possam utilizar essas competências para a resolução de problemas complexos. E para isso, a gente tem no Sebrae, sim, possibilidades para os nossos estudantes trabalharem competências empreendedoras por meio de jogos. E por meio, aqui eu coloquei esses jogos aqui, mas vocês vão ficar aí com esse material, né, Márcio? E vocês vão poder acessar aí, os professores podem acessar, levar esses conteúdos para os jovens, que são conteúdos que trabalham com competências empreendedoras. Competências empreendedoras para a questão de desenvolvimento de gestão de pessoas, que são competências socioemocionais, competências relacionadas a planejamento e gestão, né, que são competências importantes a serem trabalhadas, como competências financeiras. Todas essas competências, elas podem ser trabalhadas por meio de jogos. Então, os estudantes têm acesso a isso. E também o Sebrae trabalha a formação do nosso professor. E eu participei de algumas lives, né, e como ouvinte, e eu percebo que muitas das falas dos professores, eu não estou conseguindo assistir agora porque eu estou apresentando aqui, eu ouvi muito, e saí de uma live recentemente, que os professores dizem assim, mas nem nós temos isso desenvolvido. Como é que a gente aprende isso? Né? Então, o Sebrae está de portas abertas também para trabalhar o desenvolvimento dessas competências dos professores. E hoje a gente tem muito conteúdo em EAD, então vocês podem acessar os conteúdos que a gente tem à distância. Associado a isso, o Sebrae também tem o Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora. E o que eu não sei, Márcio, se tu consegue captar áudio, se eu colocar aqui. Eu vou testar, não sei também. Acho que sim, acho que é. Tá, que eu já coloco aqui para os nossos participantes, tá? O que é o SER?
Na realidade, o centro de referência... Mas pega áudio sim, Rose, pega, porque ontem nós apresentamos um vídeo com áudio e tudo. Ah, tá bem, que bom. Não, mas é rapidinho esse vídeo aqui, é mais para mostrar, Márcio, que a gente tem um site onde a gente tem pesquisas, tem estudos, tem os vídeos que a gente faz, assim, ó, tem muita coisa que pode ser acessada ali para quem quiser entrar no mundo da educação empreendedora. Então, a gente deixa disponível aqui também o nosso site. Vamos ver aqui. Entrou? Entrou o som, Márcio? Acho que não. Travou aí, Márcio? Ô, Márcio, acho que tá travando, né? Não, vou deixar o link aí para o pessoal entrar. Márcio? Oi, tá me escutando? Eu estava falando e meu microfone estava em mudo aqui, eu falando. Tem mais alguma... Cola o link e bota ali na direita nos comentários. Travou. Coloca ali para o pessoal acessar. Como é que é? Copia o link ali Copia o link na internet e cola no comentários. Ali na direita da tela tem um comentários, aí cola ali que fica para o pessoal poder acessar. E, Rose, enquanto estava falando também, eu quero peraí, a Guilhermina... Tá. Vou querer que a Guilhermina fale. Tá me escutando bem, Guilhermina? Tá. Tô ótimo. Vários links, Rose, e só para reforçar o que tu comentasses no início da apresentação, que nem todos estavam, é que em todas as outras lives deixaram ganchos para a educação empreendedora. Eu acho que principalmente nesse momento, e não é um momento só pós-pandemia, né? Mas um momento onde esse protagonismo e essa proatividade das pessoas está tão importante, que essa cultura empreendedora que vai muito além de abrir empresas é muito importante. Nesse sentido, o Sebrae tem um trabalho muito legal nisso. Guilhermina, fala um pouco, eu fiquei muito interessado pela tua ONG, pelo teu projeto, achei muito legal. Como é que está o clima aí? Como é que está o clima em BH? Uai, tá. O clima de tempo tá ótimo. O clima tem toda essa tensão da pandemia, mas tudo que a Rose estava falando dessas competências e das habilidades, eu ficava lembrando de coisas que a gente aprendeu lá no NED, depois aplicou. O NED é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, que é esse projeto social da escola do Sebrae aqui em BH, que nós estudamos quando a gente estava no ensino médio. Igual a Rose bem explicou, quando a gente fala de educação empreendedora, a primeira impressão que as pessoas têm é vamos ensinar os alunos a abrir negócios, mas não, o que a gente aprendeu ali no NED foi sobre como tirar ideias do papel, fazer acontecer, e todas essas habilidades, competências que
a Rose narrou, quando a gente se formou no NED, a gente quis criar um projeto para melhorar a realidade das escolas públicas, porque foi uma dor que a gente viveu, porque doía muito na gente, às vezes, o descaso do poder público com essas escolas. Às vezes, a gente tem muita gente que tem boas ideias, é muito bem intencionada e, às vezes, não sabe tirar aquilo do papel. E durante esse processo que a gente teve lá na escola do Sebrae, a gente tinha vários desafios práticos. Então, exemplo, a gente queria fazer uma formação, mas todo mundo que estudava lá de escola pública, nós todos não tínhamos muita grana, então a gente teve que criar um bazar para a comunidade ali onde a gente estudava, e com a grana do bazar a gente comprou as becas da formatura. Só que tudo no bazar foi dividido em setores, em áreas, a gente teve que fazer acontecer, a gente teve que criar uma empresa simulada para aprender sobre negócios, mas a gente não aprendeu sobre negócios, a gente aprendeu sobre tirar ideias do papel. Isso foi muito importante, porque na hora que a gente se formou e quis criar um projeto... Eita! A gente está te escutando bem. Está escutando bem, ela. Enquanto ela está reconectando ali, eu tive, há um tempo atrás, eu tive lá em Belo Horizonte, conheci o projeto Minas Gerais tem um projeto muito bacana chamado Sistema Mineiro de Inovação, o CIMI, e que o Sebrae está na ponta também desse projeto, e não só o Sebrae, mas um grupo de empresários. Eu consegui ver, achei muito bacana isso, porque uma sinergia entre os empresários, o Sebrae e as universidades apoiando esse sistema mineiro, o governo dando incentivos incentivos para inovação, desde bolsa de iniciação científica, então não é só bolsas para graduação, é bolsas para a galera, para a gurizada do primeiro ensino fundamental, não lembro, mas ensino médio, com certeza. Eu cheguei a conversar, a conhecer empreendedores de ensino médio, muito legal. É um projeto, o Rio Grande do Sul, eu acho que Rio Grande do Sul, Minas e Santa Catarina tem a inovação estruturada, mais sistematizada, né, com programas muito legais. A Karina, eu vi que está online ali, do programa Jovem RS Conectado no Futuro, que trouxe também essa bandeira, esse tema do empreendedorismo, da cultura digital, da importância de trazer esses temas para a educação básica, né, isso é muito importante. Rose, ela não voltou ainda. Eu gostaria que tu eu não sei até que horas tu tens, Rose, nós estamos com 52 Sim. minutos, eu acho que podemos ir até... Eu estava tentando conectar ela aqui, mas eu acho que ela perdeu a conexão. Mas o Márcio... Tem um comentário muito legal ali da Aline, que eu quero compartilhar. Participar dessa sociedade através do letramento, pois como essas novas aprendizagens de jovens irão saber, como irão saber todo esse conhecimento adquirido. Esse pensar coletivo, né, é importante. Quando a gente fala em letramento, isso é muito amplo, a gente fala de letramento digital e letramento empreendedor. Né? Exato, né? E até tirar esse estigma do empreendedorismo é para montar negócio. Também pode ser para montar negócio, e isso não é ruim, não é demérito. O Brasil ostenta eu acho que uma história muito legal de micro e pequenas empresas. A Rose conhece melhor que eu esse cenário, os números das micro e pequenas empresas, a contribuição das micro e pequenas empresas para a economia brasileira. E quando eu falo para a economia brasileira, em função de ser micro e pequenas empresas, a gente está falando de volume de pessoas, e não em volume de dinheiro. Ou seja, não são poucas pessoas muito ricas, donas de grandes empresas, não. São milhares e milhares de micro e pequenos empresários que contratam pessoas que ajudam a sustentar famílias, e essa engrenagem é uma engrenagem que, como depende de muita gente, ela não quebra. Isso, Márcio, que tu traz é bem... uma computadora que pode quebrar em função, por exemplo, as petrolíferas estão quebrando, porque as pessoas não estão andando de carro. E o que vai se fazer? Agora, o setor de micro e pequena empresa, ele não quebra. E, claro, muitas empresas vão fechar. Alguns setores estão sendo mais afetados do que outros. Mas, como um todo, essa engrenagem nunca vai parar de girar. Então, é importante ensinar empreendedorismo para formar empresa? Sim. Mas vai muito, e muito além. Eu acho que a maior contribuição não é para formar empresa. É para formar o perfil do empreendedor,
que os empresários hoje buscam esse perfil. Eu trabalho num parque tecnológico, tecnológico da Ubra, e os empresários, os donos de empresa, que também são empreendedores, a maioria, porque a gente pode ter empresário que não é empreendedor, né? Então, os empreendedores, eu acho que do Bratec todos têm perfil empreendedor, eles buscam funcionários com perfil empreendedor. Eles querem funcionários para trabalhar nas empresas deles com esse perfil, com perfil empreendedor. Ei, Márcio, e é muito bacana isso que tu trouxe, né? Eu acho que eu gosto muito de falar, eu gosto de números, né? De falar sobre números. E aí, quando tu fala da expressividade das micro e pequenas empresas do Brasil, a gente está falando de 98,9% da totalidade de empresas no Brasil são feitas de micro e pequenas. E aí eu fiquei lembrando agora que nesta semana, ou acho que foi nessa semana, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Sexta-feira, eu assisti eu acho que não sei se foi uma live, mas foi uma fala do nosso amigo Carlos Eduardo Aranha, aonde ele apresentava um drone ali aqui no centro de Porto Alegre, no mercado público ali, e que o drone, pelo que eu entendi que o Aranha falou, ele estava fazendo eu acho que largando um tipo de produto para higienização, enfim, para essa questão aí do coronavírus. E aí, imediatamente, Márcio, a gente começa a olhar, bom, é um drone, é um novo negócio que surgiu para isso. E para esse novo negócio ter surgido, que competências quem criou teve que ter? Então, ou seja, tu usou a competência para resolver o quê? Um problema complexo. Eu não vou dizer de novo, para não ser repetitiva, que eu já estou me tornando, já não posso mais nem ouvir falar, mas hoje é um problema que, por enquanto, não tem solução. Não tem solução, é um problema mega complexo. Então, a capacidade de resolução de problema complexo, pensamento computacional, pensar que isso é uma forma de gerar um novo negócio, pensar que quantos vão poder acessar esse negócio. Então, assim, é também para gerar negócios, como a gente falou anteriormente, porque os negócios, Márcio, e a gente não pode negar, não tem como negar. A gente trabalha em empreendedorismo como competência, sim, mas a gente também trabalha para que essas competências, quando esse empreendedor quiser ser um empreendedor de negócios, que ele consiga ser empreendedor de negócio com competência empreendedora, para que ele não morra no dia seguinte. Porque quando ele não tem competência empreendedora, o que acontece? E aí, assim, qual é a tendência? Não vou dizer que não ser taxativa, mas a tendência é que ele tenha dificuldades de fazer gestão, que ele tenha dificuldades de contratar, que ele tenha dificuldades de gerir pessoas, que ele tenha dificuldade de gerir recursos financeiros, que ele tenha dificuldade de desenvolver um projeto, de trabalhar a questão relacionada com as tecnologias que ele precisa, a gurizada precisa desenvolver, letramento digital. A Maide tocou num ponto assim, sobre o analfabetismo digital. Se até ontem se podia ser assim, de hoje não dá mais. Então, Márcio, assim, acho que teria que ter outra live, assim, para a gente poder entrar nesse tema. Eu acho que a Gui não vai conseguir entrar, mas eu queria deixar aqui, Márcio, eu não sei se eu posso projetar o slide para mostrar para as pessoas de que forma a gente pode ajudar. Compartilha de novo a tela, que sim, eu libero aqui. Né? Sim, de que forma a gente pode ajudar a Guilhermina, que a Guilhermina é uma protagonista real do que é ser, do que é ter uma formação sobre empreendedorismo. Tá aparecendo para ti aí, Márcio? Tá na tela já. Tá? Uhum. Tá aparecendo, Márcio? Tá. Bom, então, isso. De que forma a Guilhermina, ela criou, então, fundou, junto com os colegas dela, o Embaixadores da Educação, e nossa, se vocês entrarem lá, vocês vão ver o que essa gurizada está fazendo. E a Guilhermina, né, eu conheço ela, eu tenho um carinho super especial por ela, pela pessoa que ela é, e pelo que ela ajuda as outras pessoas, né? Ela é uma inconformista que ela por esta inconformidade dela, ela quer resolver o mundo, né? Então, e é disso que a gente precisa.
de pessoas que queiram, que tenham a fome de resolver o mundo. E ela tem, então, o site, né, deles, e eles estão agora com um desafio para estudantes de escolas públicas, que vai do ensino fundamental 2, então é do 6º ano em diante, tá, pessoal? A partir do 6º ano até o final do ensino médio, é um desafio aí, e aí vou pedir que, se vocês puderem ajudar a Guilhermina a divulgar isso, né, em todas as suas redes, porque isso é diretamente para o estudante, tá? Então, é um desafio do coronavírus aí, é super simples de fazer, né? Então, para os estudantes aí postarem um vídeo aí falando do que eles estão fazendo, e, enfim, concorrem a prêmios aí, né? E um deles é iPhone e bolsas de estudos. Então, acho que é uma oportunidade legal, não só pelo participar do desafio em si, né, Márcio, mas, sobretudo, para que a gurizada tenha também acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de empreendedorismo social. Muito legal. Show de bola, Rose. Vamos ver se tem mais... Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Protagonismo do estudante, empreendedorismo juvenil. Isso aí. Tá ótimo. Gente, Rose, como tu disse, eu anotei assim, ó, anotei um caderno inteiro cheio de coisas, mas uma pergunta dessas eu acho que cada pergunta dessas seria uns 5 ou 10 minutos, no mínimo, de conversa, e com certeza tu tens toda a experiência para contribuir nesse assunto. Eu acho que a gente pode retomar esse assunto do empreendedorismo, da educação empreendedora. Essa live vai ficar gravada no canal do YouTube do Ideatom, no Facebook do Ideatom e no site também, para ser acessado no site ideatom.online/kids. Eu quero agradecer muito a disponibilidade, o apoio, a parceria da Rose, da Guilhermina também, de BH, que ela estava acompanhando pelo celular, então ela deve continuar nos acompanhando, que não conseguiu acabar a live com a gente, em função de problema de conexão. Mas, Guilhermina, tu tens todo o nosso apoio, tens toda a minha admiração, e vamos ajudar esse projeto, sim, um projeto muito bacana. Rose, palavras finais? Ai, Márcio, eu espero que de alguma forma tenha contribuído na discussão aí, né? Confesso, assim, que fazer lives sem a interação, sem a proximidade, vou te dizer ainda que, para mim, é um aprendizado, né, que eu estou tendo. Então, hoje é a segunda live que eu faço, e eu vou te dizer, a gente acha que sempre que a gente está preparado, e aí a gente se depara com os problemas técnicos, né? E também com essa questão de ter que falar para uma câmera de vídeo, né? Mas eu espero de verdade que eu possa ter contribuído aí com esse projeto teu aí, e de tantas pessoas que estão ajudando, e estou disponível, né, como sempre, pode contar aí com o meu apoio, e espero que, se o pessoal precisar, né, tem os contatos aí, a gente vai deixar o material, né, disponível, e ali no material também deixa ali os contatos, ao final do slide ali tem os meus dados. Tá ótimo. Agradeço. Eu vou dar uma notícia boa. Essa distância, ela traz um desconforto, mas também traz coisas boas, né? A gente conseguiu falar com a Guilhermina, que se fosse uma apresentação presencial, ela provavelmente não poderia estar aqui com a gente, então a gente conheceu ela, e a gente conseguiu conectar nesse pequeno espaço de tempo que a gente ficou junto. A gente já conectou ela com a Secretaria de Educação, e a Karina mandou uma mensagem agora, dizendo que está levando a ideia para o secretário, Guilhermina. Então, já é mais uma porta que está se abrindo. Vamos ver se interessa a parceria para os dois lados, mas já mais uma conexão que a gente conseguiu fazer. Muito legal. Então, agradeço a participação e a audiência de todos, e continuem assistindo às nossas lives. A programação é sempre divulgada nas nossas redes sociais, @ideatom.covid19. Um grande abraço e bom dia a todos. Bom dia.